Fala galera do YouTube, terminar um vídeo aqui antes que eu esqueça, né, que é um vídeo que eu não comecei, com o título Tensões e Correntes nos Transistores NPN-PNP, né, e começamos depois a falar sobre o transistor na configuração base comum. E eu fechei antes de apresentar a curva característica, né, que eu vou continuar agora, né, que eu terminei o vídeo falando sobre o ganho de corrente na configuração base comum, né. Agora fizemos o cálculo lá, né? É só assistir. Eu vou colocar a descrição, a tela final desse vídeo aqui, para vocês entenderem melhor na continuação, que é o final que é esse vídeo aqui, tá? Esse vídeo 2, tá? E depois vamos continuar com a configuração emissor comum e coletor comum, tá? Então nós paramos, né, na parte sobre ganho de corrente de configuração base comum, né? E agora vou continuar essa parte aqui, para relembrar onde eu parei, né? Eu estava comentando o seguinte: na corrente de configuração base comum, né, eu terminei falando que o ganho da corrente de um circuito qualquer é a relação entre a variação da corrente de saída e a variação de corrente de entrada para a tensão de saída constante. Na configuração base comum, ou seja, BC, o ganho de corrente é chamado de A-alfa, sendo definitivamente definido matematicamente dessa forma, né? Alfa, né, que é o Azinho, igual a variação em IC sobre a variação em IE. Então, em minúsculo, VCB igual a CTE, né? E como se pode observar, né, que eu comentei, como se pode se observar na curva característica da saída BC que eu fiz lá no outro vídeo, vocês poderão verificar lá, né, que é a figura que fala da curva característica da saída BC. Vocês vão ver lá, tá? Tem na região ativa, as curvas de IE são praticamente paralelas ao eixo de VCB. Assim pode-se reescrever a relação anterior da seguinte forma, né, que aí eu parei com essa fórmula: IC sobre IE. Lembrando que IE igual a IC mais IB. Conclui-se que o ganho de corrente, alfa, é sempre menor que 1. Na maioria dos transistores, esse valor está entre 0,90 e 0,998, ou seja, é próximo de 1. Fisicamente, isso se explica pelo fato de a corrente de base, formada a partir da corrente de emissor, ser muito pequena, como havia sido mostrado, né, nas figuras do vídeo lá. Polarização completa do transistor E, graficamente, pode ser visualizado pela pouca inclinação da curva IE, a característica de saída, né? Aí eu parei e agora quero continuar para fechar sobre a configuração, né, que a gente estava falando de base comum. Agora um exemplo: dadas as curvas características de entrada e saída de um transistor NPN, determinar a tensão de entrada aproximada a partir do qual a corrente de entrada começa a fluir de forma intensa. De qual material semicondutor é feito esse transistor? B. A corrente de entrada quando a tensão de entrada vale 1 volts. D. A corrente de saída nas condições de item C. A corrente na base nas condições de item D. E F. O ganho de corrente nas condições de item D. Se vocês entenderem, a gente vai ver o que é. Bom, aqui nós temos a curva de entrada, né, as curvas características do transistor de entrada, tá? Temos aqui a curva característica, né, corrente de emissor, tensão VB, VCB igual a 4 volts, TJ igual a 25 graus Celsius. E aqui a curva de saída, tá? Com característica de saída, como vocês podem ver bem aí. Deixa bem filmado aí para vocês enxergarem. Essa é a curva
de saída, né? A curva característica do transistor. Bom, pela curva característica de entrada, vamos usar aqui. Tem-se que a corrente de entrada IE começa a crescer quando a tensão de entrada VBE é aproximadamente 0,7 volts. Tá? Pelo valor de VBE de condução, o transistor é de silício. Para VBE igual a 1 volt, tem-se que IE igual a 30 mA. Então, a curva característica, né, segundo as informações acima, né, para VBE a tensão de 1 volts, então temos ponto quiescente aqui, ó, né? Para VB 1 volts igual a 1 volts, tem-se que E é igual a 30 mA. Então temos aqui a reta, essa nossa curva aqui, tá? Né? E pela curva característica de entrada, tem-se que a corrente de entrada IE começa a crescer quando a tensão de entrada VB é aproximadamente 0,7 volts. Pelo valor de VBE, tem-se que o transistor é de silício, tá bem? Então já temos aí. A curva característica de entrada foi obtida para a tensão de saída constante VCB de 4 volts. Detalhe no gráfico. Entretanto, com esse valor na curva característica de saída, justamente com a corrente de entrada IE obtida no item C, tem-se que a corrente de saída IC é 28 mA. Tá? Então, vamos ver aqui a característica de saída. Então, nós vimos lá que nós temos 30 volts. Vem aqui, ó, 30. A caninha ficou muito em cima. Enquanto com 4 volts. Então temos aqui o quiescente aqui. Tá? 30 mA. Porque, como diz, a curva característica de entrada foi obtida para uma tensão de saída constante VCB de 4 volts. Então, VCB de 4 volts. Entrando com esse valor na curva característica de saída, juntamente com a corrente de entrada E, obtemos no item C, né, obtida no item C, tem-se que a corrente de saída IC é de 28 mA. Né? Para o cálculo de IB, tem-se que IE igual a IB mais IC. Então, 30 igual a IB mais 28 IB igual a 2 mA. Né? Com os valores de IC e IE obtidos nos itens anteriores, tem-se que o ganho de corrente do transistor nas condições vale, vamos ver o ganho de corrente, o beta aqui, o alfa, igual a IC sobre IE, certo? Igual, trocando em valores, 28 vezes 10 a terceira potência negativa sobre 30 vezes 10 a terceira potência negativa, que vai nos dar o valor de 0,93, o ganho desse nosso transistor, o ganho de corrente, né? Bom, então era para fechar, né, o assunto com isso aqui. Depois vamos continuar falar sobre a configuração emissor comum EC. Aqui nós terminamos o restante, que você vai ver, pode ver o primeiro vídeo que inicia com base comum, transistor configuração base comum.
Agora vamos falar do emissor comum, né? Eu posso adiantar que essa configuração é mais utilizada em circuito transistorizado. Por isso, os diversos parâmetros dos transistores fornecidos pelos manuais técnicos têm como referência a configuração emissor comum. Nessa configuração, a base é o terminal de entrada de corrente, né? E o coletor é o terminal de saída de corrente do circuito. O terminal de emissor é comum às tensões de entrada e saída, né? Como mostra na figura aqui, tanto para o PNP como o NPN, né? Deixa eu recordar aqui como é feito. É a configuração emissor comum. Então, vou fazer um rápido lembrança aqui. Né? Aqui nós temos a VC, a saída, e aqui nós temos a VBE, entrada. Corrente IB, corrente IE, e corrente IC. Essa é a configuração de emissor comum, NPN, e claro, temos o PNP. Já vamos ver aqui. Emissor comum para PNP, aí já a entrada, para ver que as flechas sempre invertendo, tá? Corrente de IB, IC e E. Esse já PNP e NPN são configurações emissor comum que a gente vai estudar mais à frente, tá ok, gente? Isso aí, TecTed Eletrônica, até a próxima. Essa foi a continuação do primeiro vídeo sobre a continuação e final do vídeo sobre transistor configuração base comum.